Fala aí galera, estou aqui de volta, Matheus Carvalho, trazendo mais um vídeo pra vocês no quadro Revisa e Reverbera. Falei devagar agora. Obrigado. Com a sugestão do tema Super Bandas, que foi sugestão do tema que foi sugerido, óbvio. Sugerido pelo meu amigo Henrique Medeiros. Falarei sobre supergrupos. Não falarei sobre cada um em específico, no sentido de entrar profundamente sobre cada supergrupo, mas falarei um pouco do que seriam supergrupos ou superbandas, como elas se formam, ou por que elas se formam, e também algumas das principais e dando umas indicações aí pra vocês. Bom, para começar, o conceito de supergrupo surgiu em 1969 na revista Rolling Stones, né, que é a revista famosa aí de música, a revista mainstream aí do mundo musical, com um dos seus colunistas, um dos seus jornalistas que me falha a memória agora, indicando o Cream, a banda Cream, o Power Trio Cream, como sendo a primeira superbanda, o primeiro supergrupo da história da música popular. O que seria então um supergrupo ou uma superbanda? Bom, basicamente é uma formação feita por artistas que já ficaram famosos em outras bandas ou em projeto solo, de carreira solo deles, antes de formar aquela banda em específico. É interessante porque existem alguns artistas que eles ficaram muito mais famosos pelas superbandas do que pelas próprias bandas que antes eles ficaram famosos. Os motivos para a formação do supergrupo são extremamente variados, né? Assim, talvez sejam os mesmos motivos para a formação de bandas. Só que normalmente aquela banda, a primeira banda que você foi lá, fez e tal, formou com seus amigos, formou com aquela galera que você gosta de tocar, blá blá blá, tudo mais, é uma coisa mais intimista, talvez. Supergrupos, às vezes, eu acho que eles formam muito mais num sentido de vontade de criar projetos novos, com ideias novas, com políticas novas, e com pessoas que talvez você gostaria de tocar junto, mas se você não tinha a possibilidade de tocar antes de você não fazer fama, de você não atingir um certo nível de sucesso, ser conhecido, no caso, e entrar em contato com essas pessoas. Como eu disse, as bandas têm políticas próprias. Como, por exemplo, o Yes, que é uma banda que inclusive foi indicada agora para o Rock and Roll Hall of Fame de 2017, que eu sou muito fã, inclusive, gosto demais. Eles têm uma política muito assim, um tanto que até bem conhecida no rock progressivo, que é a política de não trazer clichês. O Steve Howe, que é o guitarrista do Yes, ele traz em uma de suas entrevistas dizendo que o Yes você era proibido de trazer os seus clichês musicais. Você deveria deixar os seus clichês musicais em casa ou nos seus projetos de carreira solo. Então, por vezes, esses artistas nessas bandas, por terem essas políticas, às vezes procuravam outros artistas de outras bandas, falando, cara, ligava, fulano, pô, tô com um projeto aí de formar uma banda desse jeito, tal e coisa, e parará, desse jeito e tal. Topa? Não! E às vezes esses artistas de outras bandas se identificavam com essa ideia, com essa ideologia, com essa política, e ingressavam uma carreira em um outro grupo, em uma outra banda, em um outro projeto, e que no caso, futuramente, iam ser conhecidos como superbandas por serem grupos formados por artistas que já eram famosos em outros projetos anteriores. Como eu disse pra vocês, o termo surge por um colunista da Rolling Stones que considera o Cream como sendo a primeira superbanda, o primeiro supergrupo existente na cultura da música popular. O Cream, formado por Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, formam aí um power trio muito famoso de blues rock. Colocarei eles como principalmente sendo blues rock, e trazendo algumas inovações aí até mesmo pro cenário musical, por exatamente terem essa característica de trazendo coisas de bandas diferentes, de pessoas que nunca tinham se encontrado antes. Na verdade, o Jack Bruce, que é o baixista e principal vocal, e o Ginger Baker, que é o baterista da banda, eles já tinham tocado antes. E o Eric Clapton, que veio do The Yardbirds, que é uma banda de rock aí da década de 60. Inclusive o Eric Clapton, o Yardbirds, na verdade, é interessante porque o Eric Clapton deixou a vaga pro Jimmy Page, que futuramente ia ser reconhecido como o guitarrista do Led Zeppelin, e deixou vaga e também, logo depois, pro Jeff Beck, que pra mim é um dos maiores ícones da guitarra, talvez o maior ícone da guitarra
dentro do mundo do rock. O interessante do Cream é que eles começam a misturar essa coisa, e o mix que existe entre os três é sensacional, é sensacional. O Eric Clapton traz todo o seu peso da guitarra do blues, com aquela distorção interessante. O Jack Bruce, ele mesmo diz que considera ele e o Jimi Hendrix como sendo os pioneiros nessa coisa do vocalista e instrumentista ao mesmo tempo, sendo frontman de banda. No caso, ele é um baixista e o Jimi Hendrix, obviamente, guitarrista. E o Ginger Baker por trás dos tambores e dos pratos, cara, colocando aquela bateria extremamente fluida que preenche a música de uma maneira que não tinha sido visto antes. Não tinha sido visto antes no cenário do rock. Sendo eles uma banda ali formada em 1966, não se tinha ainda essa formatação de uma bateria tão fluida ali no rock, aquela coisa, utilizando tantos tambores. O DJ Baker tem essa característica de utilizar muitos tambores com padrões que fogem dos padrões convencionais, né? De bater de usar o chimbal, caixa e bumbo naquela sequência. Basta você escutar Cream, que você vai ver, você vai sentir isso, você vai sentir esse coração da bateria pulsando através dos tambores do Ginger Baker. Bom, eu teria uma lista enorme de super bandas para falar para vocês. Existem um número extenso de super bandas e de grupos considerados super bandas. E essas bandas são extremamente responsáveis por formar e por trazer até mesmo públicos novos e no sentido de conhecimento de música mesmo, de inovações musicais. Outro supergrupo que ficou extremamente famoso, na verdade esse é da década de 60 também, é o Crosby, Stills Nash, que logo depois se transformou em Crosby, Stills, Nash and Young. Stephen Stills vinha do Buffalo Springfield, que logo depois o Neil Young também viria do Buffalo Springfield. Você tem o Graham Nash, que veio do The Hollies, e você tem o... qual era o outro? Stephen Stills, Crosby... Nick Mason! O David Crosby, que era do The Byrds. Então, você vê a junção deles, e o interessante é que eles têm essa pegada mais country, essa country rock. Também ficaram muito famosos pelos seus arranjos vocais excelentes. Cara, o mix vocal desses três e logo depois desses quatro é sensacional. Depois o Neil Young ele vai sair de novo, ele vai sair, né, e vai voltar para a carreira solo. E o Crosby, Stills Nash vão continuar como Crosby, Stills Nash por aí, fazendo parcerias com vários outros artistas e trazendo essa forte mix dos timbres deles, que é sensacional. Vale muito a pena conferir, é muito bom mesmo. Temos aí, seguindo uma linha temporal, eu coloco talvez como destaque do supergrupo da década de 70, eu colocaria o Emerson, Lake and Palmer. Cara, o Emerson, Lake and Palmer é uma ideia genial, feita pelo Greg Lake, que era o baixista e vocalista do King Crimson. A ideia, na verdade, veio do Keith Emerson, que é um tecladista exímio. Pra mim, talvez o maior tecladista e pianista da história do rock, talvez da história da música popular. O cara que transcendeu a música popular, colocando ela próxima, nessa linha tênue entre música popular e música erudita. E colocando o Carl Palmer na bateria, de maneira também que tá passando um trator aqui do lado. Olha só o trator, não sei se é um caminhão do exército. Como eu estava falando, né, o Carl Palmer trazendo essa bateria tão de jazz, tão profunda e tão muito bem construída, caminhando junto ali com as loucuras do teclado do Keith Emerson. Acho que a principal inovação do Emerson, Lake and Palmer é exatamente não ter um grupo que a guitarra é o instrumento principal. Um grupo de rock em que a guitarra é o instrumento principal. Que nesse caso o teclado e o piano e os sintetizadores são os instrumentos principais. Daí pra frente existem muitos outros grupos, muitos outros superbandas. Eu dou destaque aí pra década de 90 e anos 2000, Audioslave, que é formado pelo vocalista do Soundgarden, Chris Cornell, e baterista, baixista e guitarrista do Rage Against the Machine, que seria, né, o baterista é o Brad Wilk, o baixista é o Tom Comerford e o guitarrista é o Tom Morello. O Velvet Revolver, que é o do Slash, né, que o Slash participa como guitarrista. Tem a galera dos Hollywood Vampires, tem o Asia, que é uma galera também da década de... começou na década de 80, que é formado pelo Steve Howe do Yes, que é formado pelo tecladista na época do Yes, que é o Jeff Downes, formado pelo baixista que era do King Crimson,
Inclusive ele morreu, né, esse ano. Pelo Carl Palmer, que era do Emerson Lake Palmer. É interessante, né? Como eu disse, o Carl Palmer mesmo ele é um dos tipos de artistas que ficaram muito mais famosos pelas super bandas do que pelas suas bandas anteriores. Pô, tem Temple of the Dog também, da década de 90, com basicamente Pearl Jam e o Chris Cornell. E essas super bandas às vezes fizeram bastante sucesso, com vários hits, com várias músicas. E realmente eu acho super válido isso acontecer. Eu acho super válido esse mix de bandas e de conexões e de conceituações e de interpretações musicais acontecerem. É super válido para criatividade musical e para instauração até mesmo de novos gêneros, né? Por que não? Bom, é isso, galera. Esse foi o meu vídeo falando sobre super bandas. Se você gosta de alguma super banda, comenta aí. Se você gosta de uma música, se existiu alguma super banda que te fez ficar muito contente, ficar muito feliz, te faz uma pessoa melhor, você gosta de escutar bastante uma super banda, coloca aí, discute comigo se você não gostou desse vídeo, se você gostou dá seu like, se inscreva no canal, curta a página do Facebook, tem aí meu Twitter e meu Instagram pra você mandar sugestões também. E eu quero deixar uma pergunta pra você muito interessante. Se você quisesse ter uma super banda, eu quero brincar de Deus e quero montar uma super banda, qual super banda você montaria? Quais artistas você colocaria nessa super banda e você consideraria como a melhor super banda existente na história da música? Muito obrigado, fico por aqui e até a próxima. Valeu!